essa terceira e última aula de uma série que visa discutir governo aberto como uma ferramenta de gestão cultural. Esse projeto foi viabilizado pelo edital 39 de 2021, PROAC Direto, Fomento Direto à Produção Cultural da Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo. Meu nome é Gustavo Vidigal e agora eu vou trazer aqui para vocês, para a realidade das políticas culturais, o tema do governo aberto. Então, como eu disse antes, governo aberto é uma abordagem inovadora, é um processo de abertura do Estado que lança a mão da transparência, da tecnologia, da participação e da integridade para fortalecer a democracia na nossa sociedade. Então, quando eu falo de transparência, de participação, integridade e inovação tecnológica, eu estou falando de fortalecimento da cidadania, da cultura democrática na nossa sociedade. E estou falando também de um olhar interdisciplinar para se construir políticas públicas mais eficientes, responsáveis e participativas. No caso, trazendo agora o tema do governo aberto para as políticas culturais, a gente pode pensar que uma política pública de inovação ele vai ter mapas colaborativos, sites, portais, aplicativos, laboratórios de inovação e sistemas de tecnologia da informação com tecnologia aberta e livre. Então, se eu pudesse sistematizar em poucas palavras a inovação tecnológica aberta das políticas de governo aberto, eu falaria sobre esses elementos. Então, vou falar do GeoSampa, como eu mostrei na aula anterior. Se eu pudesse sistematizar as políticas de transparência no campo cultural, eu vou poder falar, por exemplo, dos dados abertos e as políticas culturais, sites das secretarias de cultura, os portais de cultura, os aplicativos e de laboratórios, de hubs de tecnologia para a política cultural. O site, o portal de transparência da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, mas eu poderia aqui, por exemplo, mostrar para vocês o portal da própria Secretaria de Cultura, onde uma série de informações estão disponibilizadas. Eu poderia também usar, na verdade, os portais para saber da alocação de recursos. Então, eu posso usar o Sicunv, que é da Secretaria Nacional do Tesouro, para saber quanto de orçamento que a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, está disponibilizando para a área da cultura. Eu posso emitir esse relatório de execução orçamentária e saber qual vai ser o orçamento da Secretaria de Cultura para 2021, 2022, ou qualquer ano que eu fique interessado em saber. Então, no caso aqui, eu posso saber que em 2001 esse foi o orçamento da Secretaria de Cultura. Eu posso, inclusive, detalhar e saber aonde está sendo alocado os recursos da Secretaria de Cultura. O que eu quero dizer é que esses portais e as ferramentas de transparência podem ser fundamentais para a gente saber aonde o dinheiro público está sendo aplicado no campo da cultura. São editais? É a manutenção e gestão dos equipamentos públicos? Enfim, tudo isso dá para saber usando as ferramentas de transparência. No caso da participação, também as políticas de participação podem ser um espaço muito importante para fortalecer a gestão cultural. Então, participação social e suas estruturas, espaços e ferramentas existentes para atender as demandas sociais. Conselhos temáticos, o Conselho Municipal de Cultura, o Conselho Estadual de Cultura, o Conselho Nacional de Política Cultural, por exemplo. A Conferência Municipal de Cultura Estadual e a Conferência Nacional, a Conferência das Linguagens, enfim. E fica a pergunta, alguém já participou de algum tipo de participação institucional na sua vida? E aí fica também a pergunta, quer dizer, as novas demandas, elas têm espaço, por exemplo, nesses antigos, nessas antigas formas de participação institucional?
Como é que fica o mundo digital, por exemplo, as demandas relativas ao mundo digital, o acesso à internet gratuita, por exemplo, né, nesses espaços tradicionais de participação, né? Aí entra a participação digital, né? O ambiente cultural pode se beneficiar muito, por exemplo, de enquetes, né, digitais para saber que tipo de programação a sociedade está querendo ou a determinada localidade gostaria de ver no seu equipamento ou ter o seu projeto financiado, por exemplo, né? Minuta participativa de documentos legais da cultura, né? Decretos do prefeito ou do governador, né? Portarias das secretarias, né? As políticas municipal, estadual e a política nacional de cultura, por exemplo, tudo isso podia ser submetido a votações online. Alguém já participou de algum tipo desse processo, de processos como esse, por exemplo? Será que isso é uma demanda que a sociedade, os grupos culturais estão acompanhando? No caso, por exemplo, né, da Secretaria de Cultura de São Paulo, da cidade de São Paulo, a gente tem um ambiente específico, né? Dentro da página da Secretaria de Cultura, a gente tem a participação social. Tem lá os conselhos, os órgãos colegiados, a conferência, né? Ou seja, à medida que a política institucional de participação se consolida, né, a gente pode ter também, né, espaço para participação digital no campo cultural, né? São essas novas possibilidades, né, que o ambiente digital disponibiliza para todas as políticas de um modo geral, mas para a cultura em específica, né? Então, no caso de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, o governo aberto ele pode ser uma articulação inovadora que fortalece, né, a participação de um modo geral, né? A sociedade civil é muito atuante, a realidade da cultura de São Paulo é essa, né? E a gente poderia usar essas plataformas como o Participe Mais para ter projetos, né, e disputar o orçamento público da cidade. Então, a gente pode demandar, né, a sociedade cultural pode demandar, né, que a mais audiências públicas sejam realizadas usando a plataforma digital, né? Mais consultas públicas de documentos legais ligados à cultura ser submetidos aqui no portal, né? E projetos e o próprio orçamento da cultura ser submetido aqui. O governo aberto, né, e a participação digital, ele tem um grande desafio, né, que ela pode se constituir como um espaço ampliado, né, que amplie também, né, a cidadania, né. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha desafios, né, para viabilizar isso, né. Então, a privatização de espaços e equipamentos públicos da cultura é um problema. Enquanto os equipamentos públicos eles têm uma administração compartilhada, né, quando à medida que você privatiza esses espaços, você não tem a obrigação de submeter essa decisão, né, ao debate público, né? O individualismo e a falta de incentivo à atuação coletiva e o desmonte das estruturas de participação são problemas que afetam também a realidade das políticas culturais, né? Então, há muito tempo o Conselho Nacional de Política Cultural está parado, né? As estruturas de Estado precisam ser submetidas a pleitos, a votações, enfim, né? Tudo isso são os desafios para o ativismo cívico no campo da cultura hoje. E com isso eu termino a minha terceira e última oficina, né, de governo aberto, né, trazendo, na verdade, essa temática para o campo da cultura. Obrigado.